Miguel abriu a porta do apartamento que dividia com o namorado e encontrou Pedro de joelhos, chorando sobre uma carta amassada. O papel, vindo da família conservadora de Pedro em Porto, revelava que seu pai havia sofrido um infarto ao descobrir fotos deles juntos, enviadas anonimamente. Miguel, paralisado, viu sua vida desmoronar quando Pedro, em pânico, murmurou: "Temos que acabar com isso, ou vamos destruir tudo." Miguel, um professor de história de 25 anos, sempre soubera que sua orientação sexual era um segredo perigoso em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e expectativas familiares rígidas. Ele crescera em uma família de classe média no bairro de Alfama, onde os vizinhos fofocavam sobre qualquer desvio da norma. Pedro, por outro lado, era um engenheiro de 28 anos, vindo de uma linhagem aristocrática do norte, onde o orgulho familiar era lei. Eles se conheceram há 2 anos em um café perto da Universidade de Lisboa, durante uma palestra sobre direitos humanos. Uma conversa casual sobre literatura evoluiu para noites de debates intensos, e, eventualmente, para um amor que nenhum dos dois esperava. Mas agora, com a carta na mão, o mundo deles tremia. Pedro, com os olhos vermelhos, explicou que a carta era de sua mãe, implorando que ele voltasse para casa e corrigisse sua vida antes que o pai morresse de desgosto. "Eles sabem, Miguel. Alguém mandou as fotos. Meu irmão deve ter descoberto e espalhado." Miguel sentiu um aperto no peito. Ele próprio havia lutado contra a rejeição da família anos antes, quando saíra do armário para os pais, que o aceitaram relutantemente, mas com a condição de discrição absoluta. "Não podemos simplesmente desistir", rebateu Miguel, sua voz trêmula. "Isso é quem somos." Pedro se levantou, limpando as lágrimas. "Você não entende. Meu pai é o pilar da família. Se ele morrer por causa disso, o sangue estará nas minhas mãos." Eles discutiram por horas, vozes e quando no pequeno apartamento. Miguel argumentava pela liberdade, pela luta contra o preconceito, enquanto Pedro via apenas o abismo da culpa e da perda. No final da noite, Pedro pegou uma mala e saiu, deixando Miguel sozinho com o eco da porta batendo. Nos dias seguintes, Miguel mergulhou em um turbilhão de emoções. Ele ligava para Pedro incessantemente, mas as chamadas iam para o correio de voz. No trabalho, na escola secundária onde lecionava, ele mal conseguia se concentrar, respondendo perguntas dos alunos com respostas vagas. Uma aluna perceptiva, Ana, notou sua distração e perguntou se estava tudo bem. "Só problemas pessoais", murmurou ele, forçando um sorriso. Mas internamente, questionava tudo: será que o amor valia o risco de destruir famílias? Enquanto isso, Pedro viajava de trem para Porto, o coração pesado. Ele revivia memórias de infância, das missas dominicais onde o pai pregava sobre moralidade, e das conversas onde era esperado que ele se casasse e perpetuasse o nome da família. Chegando ao hospital, encontrou a mãe aos prantos ao lado da cama do pai, que parecia frágil sob os lençóis brancos. "Filho, o que você fez?", sussurrou ela, entregando-lhe a carta. Pedro mentiu, dizendo que as fotos eram montagens, uma calúnia de invejosos. Mas no fundo, sabia que a mentira o corroía. De volta a Lisboa, Miguel decidiu confrontar o irmão de Pedro, Ricardo, que ele suspeitava ser o culpado pelas fotos. Ricardo, um advogado bem-sucedido de 30 anos, era conhecido por sua rigidez moral e ambição política. Miguel marcou um encontro em um bar no Bairro Alto. "Por que você fez isso?", perguntou diretamente, os punhos cerrados. Ricardo sorriu friamente. "Para salvar a família. Pedro precisa de uma vida normal, não dessa aberração." As palavras cortaram como facas, e Miguel lutou para não reagir violentamente. Em vez disso, rebateu: "Você não tem direito de decidir pela vida dele." A discussão escalou, com Ricardo ameaçando expor Miguel publicamente se ele não se afastasse. Aquela noite, Miguel voltou para casa exausto, mas determinado. Ele escreveu uma longa carta para Pedro, expressando seu amor e a dor da separação forçada. "Nós merecemos lutar por isso", concluiu. Enviou-a por correio, esperando que chegasse antes que Pedro cedesse à pressão familiar. Pedro, no hospital, via o pai melhorar lentamente, mas as conversas familiares giravam em torno de futuro apropriado. Sua mãe arranjou um encontro com uma amiga de infância, Sofia, insinuando um casamento arranjado. Pedro se sentiu encurralado, mas as memórias de Miguel o assombravam. Ele questionava: era egoísmo insistir no amor, ou covardia abandoná-lo? A tensão crescia. Miguel, sozinho, buscava apoio em amigos do Círculo LGBT de Lisboa, participando de uma reunião em um centro comunitário.
Lá, ouviu histórias semelhantes de rejeição e resiliência, o que o fortaleceu. Mas uma ligação anônima o alertou. Ricardo planejava mais ações para separá-los. Pedro acordou no sofá da casa dos pais em Porto, o sol filtrando pelas cortinas. O pai, ainda no hospital, exigia sua presença diária, e a mãe o pressionava com perguntas sobre sua vida em Lisboa. Ele evadia, mas o peso da mentira crescia. Uma manhã, ao checar o correio, encontrou a carta de Miguel. As palavras o tocaram profundamente. Lembre-se do que sentimos na ponte de Dom Luís, olhando o Douro ao pôr do sol. Isso não pode ser errado. Lágrimas escorreram enquanto ele relia, mas ouviu passos da mãe se aproximando e escondeu a carta. De volta ao hospital, o pai, mais forte, confrontou-o diretamente. Essas fotos. Diga a verdade, filho. Pedro hesitou, o coração acelerado. Pai, eu amo alguém. As palavras saíram como um sussurro. O pai franziu a testa, o monitor cardíaco apitando mais rápido. Um homem. Isso é contra Deus, contra a família. A discussão foi intensa, com o pai invocando a Bíblia e tradições, enquanto Pedro defendia seu direito à felicidade. A mãe interveio, chorando. Pense no que isso fará conosco. Seus tios, a sociedade. Pedro saiu do quarto abalado, questionando se valia a pena o sofrimento causado. Em Lisboa, Miguel enfrentava suas próprias batalhas. No trabalho, rumores começaram a circular após Ricardo contatar o diretor da escola, insinuando comportamentos inadequados. Miguel foi chamado para uma reunião, onde o diretor, um homem conservador, questionou sua vida pessoal. Nós valorizamos a moral aqui, disse ele. Miguel defendeu-se, argumentando que sua orientação não afetava seu ensino, mas saiu com uma advertência velada. Furioso, ligou para um advogado amigo, preparando-se para uma possível luta legal. À noite, Miguel encontrou-se com amigos em uma praça no Chiado. Eles o aconselharam a persistir, compartilhando experiências de superação do preconceito. Mas uma mensagem de Pedro chegou: preciso de tempo. Não me procure. O golpe foi duro, mas Miguel decidiu viajar para Porto, incapaz de ficar parado. Chegando lá, hospedou-se em um hotel discreto e marcou um encontro secreto com Pedro em um parque à beira do Douro. Eles se abraçaram brevemente, mas Pedro estava tenso. Meu pai está melhor, mas ameaça-me deserdar se eu não o mudar. Miguel propôs fugirem juntos, mas Pedro recusou, e deixar minha família sofrendo. Isso é egoísmo. A conversa virou discussão, com Miguel acusando Pedro de covardia, e Pedro retrucando que Miguel não entendia o laço familiar. Enquanto isso, Ricardo, suspeitando, seguiu Pedro e os viu. Ele confrontou o irmão mais tarde: você ainda está com ele. Vou contar tudo ao pai. Pedro, enfurecido, defendeu seu amor pela primeira vez abertamente. Ricardo, você é quem está destruindo a família com sua intolerância. Os irmãos brigaram, com Ricardo saindo batendo portas. Miguel, de volta ao hotel, refletia sobre o encontro. Ele via a dor em Pedro, mas também a hesitação. Decidiu escrever um e-mail para a mãe de Pedro, apelando para sua compaixão. Senhora, seu filho é um homem bom. Não o força a uma vida infeliz. Mas hesitou em enviar, temendo piorar as coisas. Dias se passaram. Pedro, dividido, visitava o pai diariamente, mas sonhava com Miguel. Uma noite, o pai, em um momento de fraqueza, admitiu: eu te amo, filho, mas isso me mata. Pedro chorou, prometendo pensar. Mas internamente, o conflito o consumia: lealdade familiar versus autenticidade pessoal. Em Lisboa, Miguel lidava com a pressão no trabalho. Alunos começaram a sussurrar, e ele perdeu um projeto extracurricular. Sentindo-se isolado, juntou-se a uma manifestação pelos direitos LGBT na Praça do Comércio, gritando slogans contra a discriminação. Lá, encontrou inspiração, mas também medo de retaliação. Ricardo, ambicioso, usava a situação para ganhar pontos com conservadores em seu círculo político. Ele planejava uma denúncia pública, mas Pedro o confrontou novamente: se você fizer isso, perderei tudo, mas você perderá um irmão. Ricardo vacilou pela primeira vez, recordando memórias de infância. A tensão atingia um pico. Miguel recebeu uma ligação de Pedro: venha para Porto. Precisamos resolver isso. Miguel pegou o trem, o coração batendo forte, sem saber se era o fim ou o começo. O trem chegou a Porto sob um céu nublado, espelhando o humor de Miguel. Ele encontrou Pedro em um café escondido no Ribeira,
longe dos olhares familiares. Pedro parecia exausto, com olheiras profundas. Meu pai sai do hospital amanhã. Ele quer uma reunião familiar. Miguel pegou sua mão sob a mesa. E o que você quer? Pedro suspirou. Quero você, mas o preço é alto demais. Eles caminharam pelas ruas estreitas, discutindo opções. Miguel sugeriu terapia familiar, mas Pedro riu amargamente. Em Portugal, isso ainda é tabu para famílias como a minha. De repente, Ricardo apareceu, bloqueando o caminho. O que ele está fazendo aqui? Gritou. Pedro enfrentou o irmão. Ele é parte da minha vida. Aceita ou saia. Ricardo, chocado, ameaçou. Vou contar ao pai agora. Pedro, em um impulso, rebateu. Conte. Estou cansado de esconder. A confrontação atraiu olhares curiosos, e Miguel puxou Pedro para longe. Eles foram para o hotel, onde passaram a noite conversando, sem toques íntimos, apenas palavras cruas sobre medos e esperanças. Pedro admitiu. Eu traí nossa relação ao fugir. Me perdoe. Miguel, emocionado, perdoou, mas alertou. Temos que enfrentar juntos. No dia seguinte, a reunião familiar ocorreu na casa antiga dos pais. O pai, ainda fraco, sentou-se à cabeceira da mesa, a mãe ao lado, Ricardo com expressão triunfante. Pedro, com Miguel ao seu lado, uma surpresa para todos, anunciou. Pai, mãe, este é Miguel. Eu o amo. O silêncio foi ensurdecedor. O pai explodiu. Saia da minha casa. Você nos envergonha. A mãe chorou, implorando. Pense nos netos, na tradição. Miguel interveio calmamente. Senhor, o amor não destrói famílias, o ódio sim. Ricardo zombou. Você é um intruso. A discussão durou horas, com argumentos sobre moral, sociedade e direitos. O pai, exausto, sofreu uma recaída e precisou de repouso. Pedro, culpado, questionou sua decisão. Nos dias que se seguiram, a família se fragmentou. A mãe parou de falar com Pedro, Ricardo evitou, e o pai recusou visitas. Pedro mudou-se temporariamente para o hotel com Miguel, mas o stress o afetava. Ele perdeu peso, dormia mal, e discutia com Miguel sobre o futuro. Talvez eu devesse ter mentido mais tempo, disse uma noite. Miguel, de volta ao trabalho em Lisboa por alguns dias, enfrentou mais pressão. O diretor o suspendeu temporariamente após queixas anônimas, provavelmente de Ricardo. Ele lutou legalmente, contratando um advogado especializado em direitos LGBT. O processo o drenava financeiramente e emocionalmente. Pedro, sozinho em Porto, recebeu uma carta do pai: volte sem ele, e seremos uma família novamente. Dividido, considerou aceitar, mas uma ligação de Miguel o dissuadiu: não sacrifique sua alma. Pedro decidiu confrontar Ricardo em seu escritório. Porque você me odeia tanto? Ricardo admitiu: não é ódio. É medo de perder o status familiar. Pela primeira vez, eles conversaram honestamente, revelando invejas antigas. Miguel, em Lisboa, participou de uma entrevista em um jornal local sobre discriminação, anonimamente. Isso o empoderou, mas expôs riscos. Uma noite, recebeu ameaças online, provavelmente de aliados de Ricardo. A alta tensão culminou quando Pedro voltou para Lisboa, reunindo-se a Miguel. Eles decidiram morar juntos abertamente, apesar das consequências. Mas uma traição veio. Ricardo vazou fotos para a imprensa conservadora, rotulando Pedro como desviante. A notícia explodiu nos tabloides portugueses: herdeiro de família nobre envolvido em escândalo homossexual. Pedro, ao ver o jornal, sentiu o mundo girar. Ligou para Ricardo furioso: você me destruiu. Ricardo respondeu friamente: foi para o seu bem. Agora você vê as consequências. Miguel, ao lado de Pedro, o consolou: vamos lutar contra isso. A repercussão foi imediata. Pedro perdeu contatos profissionais, com clientes cancelando contratos. Em Porto, a família foi ostracizada por parentes distantes. A mãe ligou chorando: volte e negue tudo. Mas Pedro recusou: não vou mais mentir. O pai, enfraquecido, sofreu outra crise de saúde, culpando Pedro indiretamente. Miguel enfrentou assédio no trabalho. Alunos o apoiavam em segredo, mas pais conservadores exigiam sua demissão. Ele processou a escola por discriminação, ganhando aliados na comunidade LGBT. Uma manifestação em sua defesa ocorreu em Lisboa, com cartazes contra a homofobia. Pedro, abalado, questionava tudo.
talvez eu devesse ter escolhido a família. Miguel rebateu: a família verdadeira aceita você. Eles buscaram terapia, onde Pedro explorou seus conflitos internos, o dever filial versus a autoaceitação. Ricardo, vendo o caos, começou a duvidar. Uma conversa com um colega gay o fez refletir sobre seu preconceito. Ele visitou o pai no hospital. Pai, talvez estejamos errados. O pai, teimoso, recusou. Tradição é tudo. Pedro decidiu confrontar publicamente. Em uma entrevista para um canal progressista, contou sua história: amo um homem, e isso não me torna menos filho. A reação foi mista: apoio de jovens, ódio de conservadores. Miguel o apoiou, mas temia pela segurança. A mãe, tocada pela entrevista, ligou: eu te amo, filho. Venha para casa. Pedro visitou, sozinho. Ela admitiu: eu tenho medo do que as pessoas dirão. Eles choraram juntos, um passo para a reconciliação. Mas Ricardo escalou, processou Pedro por difamação, alegando danos à reputação familiar. O julgamento se aproximava, forçando Pedro a escolher, retratar-se ou lutar. Miguel, solidário, sacrificou economias para advogados. Sua própria carreira pendia por um fio, mas ele persistia, lecionando com paixão apesar das adversidades. A alta da tensão veio no tribunal. Pedro testemunhou: minha orientação não é escolha, negá-la é que é errado. Ricardo, no banco oposto, viu a determinação do irmão. Durante um recesso, eles conversaram: desculpe, Pedro. Eu estava cego. Ricardo retirou a queixa, um ato de redenção. O pai, ao saber, enfraqueceu mais. Pedro o visitou: pai, perdoe-me. O pai, em lágrimas: eu que peço perdão. Venha com ele. A reconciliação familiar começou devagar. O pai, em casa, convidou Miguel para um jantar tenso. Conversas hesitantes sobre aceitação evoluíram para compreensão mútua. Eu cresci em outro tempo, admitiu o pai. Miguel respondeu: mas o amor é atemporal. Ricardo, mudado, pediu desculpas: eu causei dor desnecessária. Pedro e Miguel reconstruíram sua vida em Lisboa, mais fortes. Pedro encontrou novos clientes progressistas, e Miguel ganhou o processo contra a escola, tornando-se um defensor de direitos. Mas as cicatrizes permaneciam, amizades perdidas, confiança abalada. Anos depois, em uma cerimônia de casamento simbólica no Algarve, cercados por amigos e família reconciliada, eles refletiam sobre o caminho. Pagamos um preço alto, disse Pedro. Miguel sorriu: mas ganhamos liberdade. A sociedade portuguesa evoluía, com leis mais inclusivas, mas preconceitos persistiam. Pedro e Miguel se tornaram exemplos, falando em eventos sobre superação. No entanto, nem tudo era perfeito. Ricardo lutava com sua própria identidade, questionando se sua rigidez era uma máscara. A mãe, viúva após a morte pacífica do pai, encontrou paz na aceitação. Pedro e Miguel enfrentavam desafios diários, olhares discriminatórios, debates éticos sobre a adoção. Mas seu amor os sustentava. Foi certo priorizar o amor individual sobre as expectativas familiares tradicionais.